Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 18 de março, é uma terça-feira, dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Gotas da Palavras de Deus. A palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje, irmãos, se encontra em Levíticos, capítulo 6, versículo do 8 ao 13, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Araão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho, e sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso e não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Novamente, irmão, 13. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Vamos falar dessa parte do versículo 13, irmãos. O fogo arderá continuamente, aborda a passagem bíblica no significado espiritual de Levítico 6,13. O fogo no altar era um elemento indispensável na liturgia do altar. O altar, irmão, era um local de adoração, sacrifício e comunhão com Deus no Antigo Testamento. O fogo no altar era o sinal da presença de Deus. A lei do holocausto determinava que o fogo do altar nunca se apagasse, que ficasse o tempo todo aceso. O fogo arderia continuamente como um lembrete da presença contínua de Deus. Isso no Antigo Testamento. O fogo no altar simbolizava a necessidade de uma expiação contínua. O que é contínua, irmão? Que não para, é uma coisa que fica ali o tempo todo. Sabe uma brasa que você põe um fogo quando você vai fazer um churrasco? E aquela brasa ela fica, e você faz o churrasco e a brasa tá ali. Acabou o churrasco e a brasa tá ali, ela tá continuamente pegando fogo. Enquanto tiver uma brasa acesa na outra, ela vai continuar pegando fogo. Era assim que tinha que continuar. Continuamente o fogo ficava sobre o altar. Ali fazia a expiação do pecado e a expiação sobre o holocausto. Colocava o holocausto, matava ali e mesmo assim, depois de passar toda a expiação, continuava o altar pegando fogo. Então ele ficava continuamente o fogo aceso ali pegando o altar. O fogo no altar simbolizava a necessidade de uma expiação contínua, sem parar. O Espírito Santo que habita no crente, irmão, é o fogo aceso hoje. Ele simboliza o fogo do Espírito Santo. Os crentes não devem apagar o Espírito Santo de Deus. Como que eu apago o Espírito Santo de Deus na minha vida, irmã Fabiana? Quando eu resisto ou eu sufoco a ação do Espírito Santo na minha vida. O nosso coração, irmãos, hoje ele é o altar do Espírito Santo. O que o fogo deve estar continuamente aceso em nosso coração? O nosso coração, irmão,
ele é um altar. E quando a Bíblia fala que o coração do homem e da mulher é um altar, e ele tem que estar constantemente aceso, e estar constantemente em busca da ação do Espírito Santo em nossa vida, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu sufoco a presença? Quando eu não quero fazer a vontade do Espírito Santo, quando eu não quero sentir ou reter a presença do Espírito Santo na minha vida, quando eu não quero obedecer o Espírito Santo. No livro de Levítico, o fogo simboliza a presença de Deus e a sua glória. Encontramos na palavra várias manifestações de Deus acompanhadas pelo fogo. A Bíblia nos mostra que do altar do Senhor vem o fogo. Em Levítico 9:24 diz: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. A orientação de Deus é que o fogo queime continuamente sobre o altar e não se apague. O altar simboliza o lugar de encontro com Deus, uma entrega total, conserto e sacrifício sem o qual não há fogo. Os sacerdotes, irmãos, eles tinham a responsabilidade de prover a continuidade das chamas acesas sobre o altar de bronze, garantindo que elas nunca se apagassem. A cada manhã, as cinzas eram removidas e o fogo era reavivado com um novo sacrifício e a colocação de lenha, uma madeira santa escolhida para esse mistério. Você viu como cuidado, irmão, era muito cuidadoso esse mistério de manter o fogo aceso, do altar estar sempre aceso antes da vinda do Espírito Santo? Entre as outras representações do fogo na palavra de Deus, há um amor intenso, a pureza de Deus e o Espírito Santo que é assemelhado com o fogo, uma vez que ele ilumina, purifica e convence do pecado e desperta o amor. Você pode ver que sempre faz um paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Que antigamente era o holocausto, né? E hoje é o Espírito Santo que representa dentro da gente o fogo na palavra do Espírito Santo. Entre outra representação, o fogo na palavra de Deus, há dentro da palavra de Deus o amor intenso, a pureza de Deus e o Espírito Santo que é semelhado ao fogo, uma vez que o fogo, que é o Espírito Santo dentro da gente, ele nos ilumina, ele nos purifica e ele nos convence dos nossos pecados e nos desperta ao amor de Deus. Todos nós precisamos manter um altar em nossas vidas, irmão, diante do Senhor, removendo diariamente as nossas cinzas de pecado e apresentando nosso sacrifício. Em Romanos 12, irmão, do 1 ao 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui em Romanos 1, irmão, dizendo assim: eu rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenta os seus corpos, são nossos corpos, né, corpo físico, como sacrifício vivo. Vamos, né, apresentar o nosso corpo como? Louvando, adorando ao Senhor, nossos braços levantando ao céu, movimentando, agradecendo a Deus em louvor, em adoração, usando o nosso corpo para adorar a Deus, como sacrifício vivo e santo diante de Deus e agradável a Deus. Com o nosso culto, quando nós cultuamos na igreja, né, nós apresentamos o nosso corpo ali, apresentando as nossas orações, os nossos louvores, as nossas devoções ao Senhor, nossos cultos, apresentando o nosso culto racional ao Senhor, né, durante a apresentação do nosso culto, na igreja, na congregação. E não vos conformeis com este mundo. Como que a gente não se conforma com esse mundo? Transformando a nossa mente, renovando a nossa mente através da palavra de Deus, renovando o nosso entendimento todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, para que a gente experimenta o que está dizendo a palavra, para que a nossa mente seja totalmente renovada
e sabendo que o que Deus tem pra gente é bom, agradável e perfeito. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, que são as bênçãos do Senhor, que estão contidas na palavra dele. Se nós renovarmos a nossa mente através da palavra, vamos sempre estar com a nossa mente sadia, o nosso pensamento sadio, o nosso coração sadio. Então, consequentemente, estaremos vivendo a boa, perfeita vontade agradável de Deus. Vamos estar sempre sendo renovada a nossa mente com as coisas boas que está na palavra de Deus. Sempre nos alimentando da palavra e sendo purificado através da palavra de Deus. Assim o fogo purificador de Deus irá nos purificar, nos iluminar, nos capacitar a andarmos em amor. Esse fogo maravilhoso já foi liberado através do Espírito Santo, que juntamente com a palavra de Deus, que é comparada ao fogo que aquece, suaviza e purifica. Esse é o fogo do avivamento, que tira qualquer pessoa da letargia e da frieza espiritual. Que coisa linda, né, irmão? O Espírito Santo, ele aviva a nossa vida, ele aquece o nosso espírito, irmão. E ele nos fortalece, suaviza e nos purifica. Esse é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, irmão. Há uma necessidade de um relacionamento com o Espírito Santo. Que coisa linda, irmão. A densidade desse fogo em nossas vidas, ela é ativada pelas lenhas da comunhão diária. Gotas diárias da palavra de Deus, louvor da palavra de Deus, gotas diárias através de uma vida de comunhão, de santidade e adoração, meditação na palavra, jejum, oração, caminhando dentro do carro, ouvindo a palavra, meditando na palavra do Senhor. Este é o nosso desafio, irmão, nesse mês de março. O tempo é hoje, o tempo é agora, irmão. Se você tem que fazer alguma coisa para Deus, não deixa para amanhã. Faça hoje, faça agora. Se dedique ao Senhor. Tire o teu tempo de adoração ao Senhor. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Se o Senhor está te pedindo um tempo de adoração para Ele, faça agora. Sabe? Tire o seu momento com o Senhor hoje. Abra um jejum hoje. Se o Espírito Santo está te pedindo um momento de você se abrir em jejum, comece hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem. Comece hoje. É tempo propício para erguermos muros com oração, adoração e santidade. Prepare-se para cada manhã experimentar o fogo do avivamento, ardendo em seu altar, acompanhado de grandes milagres. Quer viver grandes milagres? Quer viver grandes mudanças, irmãos? Comece a alimentar o seu altar. Que o fogo, irmão, arderá continuamente sobre o teu altar. O teu altar é o seu coração, é a tua mente, é quando você dá espaço para que esse fogo, irmão, que é o mesmo fogo, nada mudou, irmão, que ele arde em teu ser. É o fogo, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e você é o altar do Senhor hoje. E Ele quer, através do Espírito Santo, continuar ardendo em sua vida, te fortalecendo, te preparando para a volta do nosso Senhor Jesus. Que todos os dias, que todas as manhãs, todos os períodos dos seus dias, você pode experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E que esse fogo santo possa te acompanhar todos os dias da sua vida. E que você possa sentir a presença do Senhor todos os dias na sua vida. Amém, irmãos? Sinta a presença de Deus. Que esse fogo do Espírito Santo possa arder dentro do teu coração. E que esse fogo santo possa arder e perdurar sua vida toda. Que esse fogo santo possa queimar sobre o teu altar continuamente todos os dias enquanto você viver nessa terra. Amém? Oremos então, irmãos. Obrigada, meu Pai amado, por essa palavra abençoada, Senhor, diretamente do seu altar de fogo santo e poder, Senhor. Certamente, Senhor, o fogo arderá continuamente sobre o altar, que somos nós, Senhor. Senhor Jesus, seu povo santo e separado, Pai, que está sendo santificado e purificado por essa palavra dia após dia, Senhor, para morar contigo na glória, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, de eternidade em eternidade, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai.
hoje e eternamente, para todos sempre, Pai. Amém, amém e amém. Até o próximo vídeo, irmãos.